say when you're sleeping I'm awake, tears on my pillowcase. Only one thing matters in this life, will you make it to the other side? And do you believe in bridges? Well, I know where you are, and I see where you're coming from, 'cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are. Have you ever seen true love? Do you know what it's made of, or where it came from? Could it be the world has left you blind, and every day you pass it by, you don't even recognize it? Well, I know where you are, and I see where you're coming from, 'cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are. I know where you are. I know that Jesus paid it all, and it is well with my soul. And when the waters rise and the stars fall from the skies, I will not be alone. No, I will not be Sejam todos muito bem-vindos ao culto online da Igreja Batista das Nações. Você está aqui hoje para ouvir a palavra de Deus, para louvar o Senhor com a gente e certamente está com um desejo, com uma vontade, com uma curiosidade que seja, para saber qual é a palavra do dia. E você tem também acompanhado tudo que tem acontecido nos noticiários, nos telejornais, tudo que aparece na internet, pelo rádio, por vários canais de comunicação. Você tem visto o que tem acontecido no mundo todo, não só no Brasil, não só na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa como um todo, nos países da Ásia, do Oriente Médio, lá em Israel, principalmente. Tudo isso que tem acontecido faz parte do que estava escrito já na Palavra de Deus há tantos e tantos anos. E eu fico muito feliz de ver as coisas acontecendo, sabendo que são cumprimentos da Palavra do Senhor. São cumprimentos daquelas palavras que foram ditas aos profetas há muitos e muitos anos. Eu quero ler apenas um versículo aqui, de Mateus 25:13, que diz o seguinte: portanto vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Você já deve ter escutado esse versículo em alguma pregação, já deve ter lido esse versículo em algum momento. E este versículo é um ponto-chave para você ficar atento com a sua vida, com a sua família, com tudo que está acontecendo, porque Jesus falou para a gente ficar atento aos sinais, para nós ficarmos atentos a tudo que aconteceria no fim dos tempos. E aqui estamos nós, no fim dos tempos. Então você ainda tem tempo. Nós estamos aqui, as coisas estão acontecendo conforme o previsto,
com as turbulências todas, com as dificuldades todas, com a fome, com a escassez, com guerras e rumores de guerras. Estamos no princípio das dores, talvez já no meio das dores ou até mesmo no fim das dores. E em breve vai começar a grande tribulação, a tribulação e a grande tribulação. Você já deve ter ouvido falar sobre isso também. Então, para hoje, para agora, enquanto ainda estamos aqui, você tem tempo. Não perca mais seu tempo. Ninguém sabe o dia nem a hora. Nós temos que vigiar e orar, estarmos atentos a tudo o que o Senhor nos ensinou na palavra. Então, se você ainda não fez, aceite a Jesus hoje. E Deus abençoe você e sua casa. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Santo, uma chance igual a essa, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida. Que a minha vida seja a tua vida. Que a
seja a tua vida, Jesus, Jesus. Presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu do coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre eu quero estar. Lá em casa eu posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu do coração de Deus, um projeto que nasceu do coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre eu quero estar. Lá em casa eu posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao 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 Senhor. Aleluia. Olá, amigos, irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao culto da IBN. Sim, um culto que transmitimos online todos os domingos para abençoar o seu coração. Talvez você não saiba, nós estamos sediados na cidade de Bournemouth, uma cidade que fica a 2 horas e meia de Londres. Nós estamos no sul da Inglaterra. Aqui vive uma comunidade brasileira e também a comunidade portuguesa e pessoas de língua hispana. E são muitas as pessoas, e o nosso foco é atingir
vidas. Estamos aqui para abençoar vidas, levando a palavra de Deus. Nós não temos outro propósito. Nós não estamos no Brasil porque o Senhor nos trouxe a este lugar. Nós temos muitos testemunhos. A palavra de Deus tem alcançado, transformado vidas. E este é o nosso desejo, que a palavra de Deus penetre no coração de todos aqueles que nos veem, que nos ouvem, para que elas sejam grandemente abençoadas. Neste momento difícil que estamos vivenciando no mundo inteiro, as pessoas têm sido conclamadas a se achegarem ao Senhor. Jesus está para voltar e Ele está preparando o seu povo. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu estimulo você a se aproximar de Deus. Estimulo você a cada dia a manter uma relação muito especial com o Senhor. Jesus está voltando. Irmãos, hoje eu não vou pregar. Quem vai falar hoje é o irmão Rogério Mari, um membro da nossa igreja, que é uma pessoa comprometida com Deus e com sua palavra. Portanto, no momento da palavra, nós pedimos que o Senhor use o seu servo para ser um canal de atuação do seu Espírito para ministrar aos nossos corações e terminarmos este culto edificados pelo poder de Deus. Vamos à palavra e que Deus abençoe o seu coração em nome de Jesus. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a mais um culto da IBN, Igreja Batista das Nações. Para você que não me conhece, meu nome é Rogério e hoje eu tenho o prazer, eu tenho o privilégio de poder trazer para você uma pregação, uma meditação baseada na Palavra de Deus, na Bíblia. Acredite, o desejo do nosso coração é de que você seja profundamente edificado, que você saia deste culto hoje transformado e fortalecido. Amém? Só que antes de nós começarmos a meditar na palavra que eu vou trazer, eu gostaria de convidar você a nós termos um pequeno momento de oração. Portanto, eu gostaria de te convidar a você fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça e você aí no seu lugar, você pedir a Deus que Deus ele fale contigo. Está bem? Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, eu quero me colocar na tua presença para te agradecer em primeiro lugar por essa chance, por essa oportunidade que nós temos de estar na tua presença, ouvindo a tua voz. Não porque, ó Deus, eu seja capaz, mas porque o Senhor é misericordioso e bondoso. E porque o Senhor tem a plena capacidade de fazer aquilo que eu mesmo não consigo fazer, que é abençoar vidas. Portanto, eu me coloco à tua disposição, assim como eu também coloco as vidas destes ou destas que estão me ouvindo agora, para que nós saiamos daqui, todos nós, edificados pela tua palavra. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos então acompanhar a palavra do nosso Deus? Eu vou ler então para você o texto que está em 2 Timóteo, capítulo 2, do verso de número 1 até o verso de número 7. E eu aproveito para dizer que eu estou usando para isso a tradução ou a versão, né? A nova versão internacional. Tá bem? Acompanhe junto comigo então. O verso 1 diz assim: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe trará entendimento de tudo. Amém? Veja bem, para começar, eu gostaria de dizer para você que nós não precisamos gastar muito tempo aqui para dizer como as coisas estão.
Afinal de contas, todos os dias nós ouvimos falar nos noticiários, na mídia impressa, ok, nos canais de comunicação social, sobre a pandemia e sobre esse vírus que afetou todo o mundo. Todos os dias nós ouvimos falar de economias fortes, emergentes ou então em recuperação, que foram profundamente abaladas. Lugares onde milhares de empregos estão sendo perdidos. Lugares onde vemos governos gastando bilhões somente para manter as empresas abertas e evitar que elas fechem, causando com isso um efeito dominó que iria fazer com que a economia simplesmente despencasse. Você concorda comigo, não é? Até porque eu sei que você também tem sido sobrecarregado com essas informações, assim como eu sou. Agora veja bem, eu posso pensar que tudo, não é? Baseado nas notícias que eu ouço, que você ouve, eu e você podemos pensar que tudo que aparentemente era seguro, tudo que era aparentemente estável, foi abalado por conta das circunstâncias que nós estamos vivendo. A rotina, a maneira de nós vivermos, a maneira de nós nos comunicarmos, a maneira de nós nos relacionarmos foi alterada. A maneira até mesmo de fazer política foi alterada. Tudo foi alterado. Por quê? Por causa de algo tão pequeno, chamado vírus, né? Algo tão pequeno, que muitos cientistas eles relutam até mesmo a considerar como uma forma de vida. Pense bem no mundo que nós estamos vivendo hoje. Pense bem nas consequências que foram trazidas por conta, né, do vírus, da pandemia, enfim. Você sabe disso tão bem quanto eu. Agora, veja bem, se há alguma coisa boa que nós podemos tirar de toda essa situação que nós estamos vivendo, e quem sabe, talvez você seja um dos que perdeu o seu emprego ou teve a sua carga horária diminuída, os seus ganhos, né, diminuídos por conta da pandemia, do vírus, sei lá, você sabe disso, não é? Veja, eu quero dizer para você que mesmo com tudo que nós estamos vivendo, ou como eu estava dizendo antes, se há alguma coisa boa a se pensar em tudo isso que nós estamos vivendo, é que esse vírus, essa pandemia, nos forçou, no bom sentido, a nós refletirmos sobre o estado da nossa vida hoje. Então, eu gostaria de trazer para você, inicialmente, uma pergunta que é talvez, se eu fosse dar um título, tá certo, para esse momento de reflexão da palavra, eu iria chamar esse momento de reflexão, na verdade, dessa pergunta. E a pergunta que eu quero te fazer é: para o que ou para que nós vivemos? Deixa eu repetir. Para o que ou para que nós vivemos? Veja, se eu for pensar na minha vida, naquilo que eu estou naquilo pelo qual eu tenho me esforçado, ou você tem se esforçado, aquilo que aparentemente nos traria segurança, aquilo que eu estou tentando juntar, não é, para o futuro, baseado em tudo que nós estamos vivendo hoje. Será que, se nós pararmos para pensar, nós poderíamos dizer a 100% de certeza que está valendo a pena? Que tudo aquilo pela qual nós temos nos esforçado, gasto a nossa vida, será que tem valido a pena? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho no próprio apóstolo Paulo, o autor dessa carta. Veja, quando o apóstolo escreveu essa carta, ele estava em Roma, correto? Vivendo uma situação extremamente difícil. Nós talvez pudéssemos pensar ou imaginar, porque uma das coisas que às vezes nos falta é nós nos colocarmos no lugar da vida, não é? Nos colocarmos no lugar da pessoa que escreveu a carta, né? No caso a carta, ou que escreveu o texto que está contido na Bíblia. Imagine só, Paulo estava preso em Roma. E se nós formos pensar na Roma dos tempos imperiais, nós vamos entender que Paulo, enquanto um prisioneiro do Estado, acusado de alta traição, ele com toda certeza não estava num lugar bom. A prisão onde ele estava com certeza era um lugar úmido, sem condições de higiene, um lugar com pouca iluminação.
Então veja, de maneira nenhuma nós poderíamos dizer que o apóstolo ele estava numa situação boa. No entanto, quando nós lemos a carta de Paulo a Timóteo, que era o seu fiel ajudador, que era alguém a quem Paulo afetuosamente considerava como um filho, nós podemos ver que a carta, ou as cartas, enfim, que Paulo escreve para o seu ajudante, de maneira nenhuma elas estavam cheias de condenação, de amargura, ou talvez de recriminações contra pessoas. Afinal das contas, nós lemos, né, um pouco depois na carta que ele diz assim: olha, ninguém esteve presente comigo na minha primeira audiência, todos me abandonaram. Ou seja, Paulo ele teria todos os motivos para reclamar da vida, para dizer que nada tinha corrido bem para ele, que ele terminava a vida dele só, pobre, sem nenhum recurso financeiro, abandonado por todos, e talvez se sentindo abandonado por Deus. Ele poderia dizer isso tudo, e veja, nenhum de nós poderia recriminá-lo por conta disso. Mas quando nós vemos a carta que Paulo escreve, nós vemos muito pelo contrário. O que Paulo se esforça em fazer ao escrever essa carta para, como eu disse antes, para o seu ajudante Timóteo, é dizer para Timóteo como ele deveria se comportar após a sua partida. Como assim partida? Porque Paulo ele já sabia, por uma revelação de Deus, de que o momento da partida dele desta vida estava se aproximando. Ou seja, ele sabia que ele iria morrer algum tempo depois, e realmente, ou efetivamente, pouco tempo depois de Paulo escrever essa carta, ele é martirizado e morto pelo imperador da época, o imperador Nero. Tá? Então veja, Paulo era alguém que estava às portas da morte. Repare bem e compare com os tempos que nós estamos vivendo. Quantas pessoas hoje estão em leitos de hospital, tá certo? E não querendo dizer nada, até porque muita gente se recupera, e graças a Deus por isso. Mas quantas pessoas hoje nos leitos de hospitais estão à beira da morte, assim como o apóstolo Paulo estava à beira da morte naquele momento da sua vida, só que no caso dele realmente a morte chegou, tá certo? E ao invés de ele reclamar, ele na verdade ele diz: olha, se esforce, Timóteo meu filho, se esforce, sabe? Ele dá notícias de ânimo para o seu filho na fé. Então veja, eu lendo essa carta, eu meditando nisso que o apóstolo escreveu, eu trago algumas lições que eu gostaria de compartilhar com você, e que, se você for ler a carta inteira, eu tenho certeza de que você vai ser profundamente influenciado para o bom, não é? Enfim, para a tua vida ela ficar melhor, sabe? Mas como, veja, infelizmente, por uma questão até de tempo, nós não temos condição de estudar a carta toda aqui, seria tão bom. Eu vou trazer para você apenas alguns pontos que eu acho extremamente relevantes para o momento que nós estamos vivendo, tá bom? E o primeiro ponto seria o seguinte, que essa carta me ensina, que o apóstolo Paulo me ensina. O primeiro ponto é que nós precisamos ter uma mudança de mentalidade. Veja bem, o apóstolo ele escreve no versículo número 1 o seguinte: portanto, você, meu filho, ou minha filha, você que está agora me ouvindo aí, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Veja bem, graça no contexto bíblico significa favor imerecido, ou seja, nada do que nós fazemos, nada do que nós fizemos, ou nada do que nós venhamos a fazer é capaz de pagar ou fazer com que nós mereçamos alguma coisa da parte de Deus. Só que veja, como eu disse antes, como graça é favor imerecido, isso significa que Deus, sem nós merecermos nada, ou sem nós precisarmos fazer nada, Deus, ele gratuitamente, ele nos dá o seu favor. Ele nos dá a capacitação para nós vivermos e vencermos as circunstâncias da vida que nós estamos vivendo hoje. Veja, preste atenção. O mundo hoje, ele gira em torno do vírus, ele gira em torno da descoberta de vacina, não é? De uma vacina para combater o vírus. O mundo hoje se volta para a ciência como sendo
os meios que serão utilizados para se dar uma resposta às nossas necessidades. E veja, entenda bem, eu não tenho nada contra vacinas, eu não tenho nada contra a ciência, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa de fundo tecnológico, eu sempre trabalhei com tecnologia, então não é por aí, eu não tenho nada contra, mas a questão que se levanta aqui é: será que isso tudo garante realmente a minha vida? Será que eu estou colocando ou depositando a segurança da minha vida nestas coisas? Porque veja, tudo isso pode falhar. Tudo isso pode acabar. Lembra que eu perguntei antes a respeito do esforço que nós estamos fazendo, se vale a pena? Muitas pessoas, elas gastam a sua própria vida, ou gastam a sua vida inteira acumulando recursos, pensando, puxa, eu preciso de recursos para caso aconteça alguma coisa. E veja, eu não estou dizendo que isso é ruim, não, muito pelo contrário, eu acho que é previdente você ter recursos. Mas a questão é, será que a minha vida ela está fundamentada nisso? Torna a dizer, o apóstolo Paulo ele tinha tudo para terminar a vida dele de uma forma muito amarga. Porque todas as circunstâncias da sua vida eram ruins naquele momento. Mas ele prefere tirar os olhos das circunstâncias, ele prefere tirar os olhos daquilo que poderiam ser, né, que no final das contas falharam para ele, né, uma base para a sua vida, e ele coloca toda a sua base na graça de Deus. Então veja, eu torno a dizer, eu não tenho nada contra a ciência, não tenho nada contra vacinas, não tenho nada contra nós termos recursos, mas eu quero dizer para você que se você tiver que ter a tua mente focada em algo, ter as suas emoções focadas em algo como base, que a graça de Deus ela seja essa base. Que os seus olhos estejam voltados não para aquilo que você está construindo, mas que os seus olhos estejam voltados para Deus. Porque se os seus olhos estiverem voltados para Deus, não importa as circunstâncias que você estiver vivendo, o seu firme fundamento, a sua base, o teu sustento, as tuas forças virão ou serão ou estarão em Deus. Tá bem? Essa é a primeira coisa que eu aprendo com relação a essa carta que o apóstolo ele deixou. Agora, em segundo lugar, eu queria dizer para você o seguinte, baseado também naquilo que o próprio apóstolo escreveu. O segundo ponto é, há muito trabalho a se fazer. Ou seja, a partir do momento em que eu tenho uma mudança de personalidade, tá? A partir do momento em que eu tenho uma mudança de mentalidade, eu descubro que ao meu redor existe muita coisa a ser feita. Muita coisa a ser feita. Veja bem, nós somos chamados para nós sermos agentes de mudança e multiplicação da mensagem de esperança, fé e salvação que há em Cristo Jesus. Todos nós somos chamados e convocados para isso. Por isso é que, inclusive, nós precisamos ter uma mudança de mentalidade, para nós termos os nossos olhos focados em Deus e nós também sabermos que existe essa necessidade. Preste atenção, hoje no mundo, tá tudo bem, talvez você possa dizer, eu vou concordar com você, o mundo já passou por diversas crises, o mundo já passou por outras pandemias. Se nós formos pensar, por exemplo, na chamada peste negra que arrasou a Europa, sabe, em que de 40% a 60% da população europeia morreu por conta dessa peste, e que a Europa demorou quase 200 anos para poder se recuperar populacionalmente por conta de uma praga, de uma pandemia. Então nós podemos, tudo bem, concordo com você, tá? O mundo passou já por outras pandemias, por outras crises, tá certo? Assim como nós vamos passar, eu quero dizer para você que essa crise do Covid, nós vamos passar por essa crise, ela um dia estará para trás de nós, será uma lembrança, tá certo? Acredite nisso. Mas veja, mesmo na época da peste negra, em todas as épocas em que a humanidade passou por pandemias ou crises, tá? Houve necessidade, assim como hoje, há uma grande necessidade, uma enorme necessidade, em meio a esse caos e profunda insegurança que nós estamos vivendo hoje, de homens, mulheres, jovens,
pessoas cheias da presença de Deus, cheias do Espírito Santo, que estejam dispostas a gastar a sua vida, gastar o seu tempo, sendo mensageiros de Cristo, levando as boas novas, como eu disse antes, né, de esperança, fé e salvação que existe em Cristo Jesus, em meio a um mundo que hoje é profundamente hostil, um mundo que é profundamente descrente, um mundo que é profundamente desligado de valores. Nós precisamos ser essas pessoas. O mundo tem necessidade profunda de pessoas assim. Então, o apóstolo Paulo, ele sabia disso. Portanto, ele escreve para o seu filho na fé, dizendo: olha, há muito trabalho ainda para ser feito, mesmo depois da minha partida. Portanto, eu queria te perguntar o seguinte: qual é o real objetivo de todo o teu trabalho? Qual é o real objetivo de todo o meu trabalho? Eu trabalho também, eu tenho um emprego, eu trabalho, né, enfim, 5 dias da semana, eu trabalho, tenho horário de folga, mas eu trabalho, eu sei que você trabalha também. Mas será que o objetivo da minha vida é apenas o trabalho? Será que o foco da minha vida é apenas o trabalho? Então eu gostaria de deixar essa pergunta para você. Há muito trabalho a ser feito. Há muito trabalho a ser feito. Agora veja, em terceiro lugar, baseado na carta que o apóstolo escreveu, eu quero dizer para você que essa carta me mostra que eu tenho que estar firmemente conectado aos fundamentos. Onde é que eu vejo isso? Nos versos 4 e 5, quando o apóstolo ele diz o seguinte: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que ele deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Veja bem, tanto o soldado quanto o atleta, eles vivem de acordo ou segundo aquilo que eles aprenderam. Pergunte para um atleta, ou pergunte para um soldado, né, para um militar de coração, e vocês vão ver que eles amam as suas carreiras. Eles amam aquilo que eles fazem. Eles são profundamente conectados, ligados àquilo que eles aprenderam, às regras que eles aprenderam. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Será que nós podemos dizer que nós, como cristãos, nós temos uma relação de amor e fidelidade a Ele, a Deus, a Cristo Jesus, aonde buscar a sua presença e termos uma vida de relacionamento com Ele é algo vitalmente importante para nós? Da mesma maneira que o soldado ou o atleta, conforme é dito no texto, eles têm essa conexão, esse relacionamento com a sua própria carreira. Será que nós temos essa mesma conexão com a nossa carreira cristã? Ou será que isso, não é, a nossa carreira cristã, é apenas mais um item de uma longa agenda que nós temos, que inclui comprarmos coisas, não é? Batalharmos pela nossa casa, para comprar a nossa casa, ou para comprar um carro novo? Ou seja, o nosso relacionamento com Deus, ele se torna, ou se tornou, ou se tornaria, ou estaria sendo apenas mais um item dessa lista. E vamos confessar, né, vamos combinar, que em muitas situações, essa lista enorme, o relacionamento com Deus, ele está lá embaixo na lista. Talvez como uma das últimas coisas. Escutem bem. O nosso firme fundamento com Cristo, ele tem que ser aquilo que ocupa sempre o primeiro lugar na nossa vida. Ele tem que ocupar sempre o primeiro lugar da nossa vida. Nosso relacionamento com Deus, ele deve ser a nossa prioridade. Como consequência de tudo aquilo que nós já lemos, ele tem que ser a nossa prioridade. Eu entendo muito bem aquele que deseja, né, que tem batalhado para comprar uma casa, que tem batalhado para ter uma vida melhor. Não tem nada de mais isso. Mas como eu disse lá no começo, a questão sempre será onde é que nós pomos a nossa vida. Eu gostaria de ler para você um texto que está em 1 Coríntios, que tem muito a ver com isso, quando ele diz o seguinte: porque ninguém
pode colocar outro alicerce ou fundamento, além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. O texto da carta de Paulo, ele também me mostra, em quarto lugar, que se eu perseverar até o fim, o próprio Deus me mostrará os frutos do meu trabalho. Isso está escrito no versos 6 e 7, quando o apóstolo escreve para Timóteo o seguinte: o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento de tudo. Veja bem, o lavrador é aquele que trabalha incessantemente, de sol a sol. Não é? Talvez você conheça ou seja um lavrador, então você sabe da rotina de um lavrador, de acordar muito cedo, dormir muito tarde, né? Enfim, ele trabalha incessantemente. Para quê? Para poder, no final das contas, ver o fruto da sua colheita. Agora, veja, muitas pessoas, né, não se dão para o trabalho cristão, porque, na verdade, elas não conseguem perceber, tá, que trabalhar para Cristo, gastar nossa vida para Cristo, trabalhar para a obra de Deus, é uma das coisas mais fantásticas, mais maravilhosas, mais recompensadoras que podem existir nessa vida. Não há nada melhor do que você trabalhar para Cristo. Não há nada que te recompense mais do que você trabalhar para Cristo. E veja, quando nós fazemos assim, nós temos a certeza de quem nos galardoa, quem nos recompensa. Não é o nosso patrão, não é a nossa empresa, não é nós vermos o fruto daquilo que nós, né, trabalhamos, tipo casa, carro, enfim. Quem nos galardoa é o próprio Deus. E onde é que eu vejo isso? Eu vejo isso no próprio texto, quando o apóstolo fala que o Senhor dará entendimento. Entenda, quando nós nos envolvemos com a obra, quando nós nos damos para aquilo que é necessário, o próprio Deus, ele toma para si a responsabilidade de estar em conexão conosco e de mostrar-nos o verdadeiro fruto do nosso trabalho de acordo com a sua perspectiva eterna. E isso é maravilhoso de se ver. Isso é maravilhoso de se ver. Portanto, para terminar, eu gostaria de dizer que, não só no tempo que vivemos, mas nos tempos que virão, que estão cada vez mais próximos, tendo a nossa mente transformada pela graça, conscientes de que ainda há muito o que fazer, firmes nos fundamentos e ouvindo ao Senhor, nós seremos capazes de alcançar realmente aquilo que é dito num outro texto que eu quero deixar para você para o final, que está escrito em Filipenses capítulo 3, verso 14, o seguinte: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que Deus ele possa trabalhar profundamente no seu coração e no meu também, para que nós vivamos essa vida que nós vivemos hoje, de acordo com a perspectiva de Deus. É algo maravilhoso. Será sempre algo maravilhoso. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Te exaltamos, Jesus, te exaltamos. O teu nome exaltarei. Meu prazer é te adorar. Te agradeço por minha vida, pois vieste me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz, minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. Meu prazer é te adorar,
te agradeço por minha vida, pois viestes me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz, do teu trono até a cruz, minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz, do teu trono até a cruz, minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, do teu nome exaltarei, o teu nome exaltarei, o teu nome exaltarei, o teu nome exaltarei.